Pois bem, turma, então vamos aí começar. Então, como foi colocado lá na nossa agenda e como eu relatei na nossa aula de quarta-feira, na aula de hoje nós vamos estar revisando aí os assuntos que foram falados nas duas últimas semanas. Então, hoje nós vamos revisar o cálculo do trabalho e o cálculo da potência. Vamos estar aí revisando essas duas fórmulas, ok? E essa revisão, para ficar uma coisa mais dinâmica, menos monótona, nós vamos fazer com resolução de questões. Então, vamos aí, sem mais delongas, para a nossa primeira questão. Ícaro, por favor, lê a questão para a gente. Sabendo que o trabalho realizado por uma força para deslocar um corpo por uma distância de 100 metros é igual a 1 kJ, calcule a intensidade da força. Então, vamos aí, como eu sempre falo para vocês. Primeiro passo para uma resolução, seja de qualquer disciplina. Mas se eu vou resolver qualquer questão, tenho que ler o enunciado, e no enunciado eu já ia ali selecionando as informações que vão ser necessárias para a resolução da questão. Isso, galera, independe de ser uma questão de matemática, uma questão de química, uma questão de física, que é a disciplina que nós estamos estudando no momento, independe disso. Contanto que você já vá ali nomeando, marcando ali, sublinhando as informações que vocês sabem que vão ser úteis para a resolução da questão. Então, vamos primeiro aí entender a nossa situação. Sabendo que o trabalho realizado por uma força para deslocar um corpo por uma distância de 100 metros é igual a 1 kJ. 1 kJ é equivalente a 1000 joules. Então, ele quer aí o cálculo da intensidade da força. Aí o aluno fica, meu Deus do céu, não sei o que é a intensidade da força. E agora? O Jean não explicou isso nas aulas dele. Expliquei, galera. Quando ele fala intensidade da força, ele está querendo saber qual é o valor da força que foi aplicada nessa nossa situação. Então, às vezes é só mudança é só uma nomenclatura diferente. Mas intensidade da força é você calcular o valor que a força, o valor da força que foi utilizada aí para realizar essa ação que a nossa questão aí descreveu, certo? Então, não vamos nos apavorar achando que está sendo cobrado aí algo que não foi explicado ainda a vocês, porque foi sim. Então, olha só, turma, a fórmula que nós vamos utilizar aí para a resolução dessa nossa questão é trabalho é igual a força, que é justamente o que a nossa questão quer, vezes o deslocamento. Se vocês observarem bem, a nossa questão já nos trouxe algumas informações. Dentre essas informações, o que foi que a questão nos deu? Nos deu a força, aliás, perdão, nos deu o valor do trabalho, certo? O trabalho aí que foi determinado nessa nossa questão, ele fala que foi de 1 kJ, e a questão foi muito bondosa, galera, porque ele já fala que 1 kJ é equivalente a 1000 joules. Então, nesse caso, vocês nem vão precisar converter nada, porque a questão no próprio enunciado já nos deu aí o valor dessa conversão. Então, temos aí o valor do trabalho. Outra informação muito útil aí para a resolução da nossa questão é o deslocamento. O deslocamento, que é representado aí pela letra D em minúsculo, nossa fórmula, vai ser igual a 100 metros, certo? Então, aqui a gente também não vai precisar fazer nenhum tipo de transformação, porque metros já é aí a unidade padrão do deslocamento para ser calculado aí a realização de um trabalho. E o que a nossa questão quer é justamente a intensidade da força, que é justamente aí
o cálculo que vai ser realizado agora, certo? Então, turma, tenho aqui trabalho, que é igual a 1.000 joules, tenho a distância, que é igual a 100 metros, e com essas duas informações, trabalho e distância, podemos muito bem aí determinar o valor da nossa força. Lembrando, turma, a fórmula é trabalho igual a força vezes o deslocamento. Essa é a nossa fórmula. Porém, vamos utilizá-la nessa situação um pouco diferente. Por quê? Porque eu preciso calcular o valor da nossa força. Então, turma, se trabalho é igual a força vezes o deslocamento, eu posso muito bem dizer o seguinte, ó, a operação matemática que está sendo realizada entre essas nossas duas variáveis aqui, para vocês que já estudaram equações, então f é uma variável e d é uma outra variável. Essas duas variáveis aqui da nossa equação estão se multiplicando, mas eu posso muito bem pegar essa nossa variável aqui, distância, e jogá-la aqui para antes da igualdade. Só que com uma condição, galera. Se aqui a distância multiplica, quando ela vier para cá, ela vai realizar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Ou seja, a nossa força vai ser igual ao trabalho dividido pelo deslocamento. De novo, por que que a força, perdão, por que que o deslocamento aqui está dividindo? Porque nessa situação aqui, ele multiplicava a força. Então, quando eu mudá-lo de membro, ele vai realizar a operação inversa da multiplicação, ou seja, a divisão. Agora ficou muito fácil, galera. Ó, o nosso trabalho está aqui, é igual a 1.000 joules. Então, aqui eu coloco 1.000. E o nosso deslocamento é igual a 100, dividido por 100. E aí, galera, nesse caso aqui, fica muito, muito fácil. Porque quando eu estou, como eu tenho zeros no meu numerador e zeros no meu denominador, para eu realizar essa divisão, eu posso cancelar ó, esse zero com esse zero com esse segundo zero aqui. Então, fica 10 dividido por 1, que nós sabemos ser o próprio 10. Aí vem a pergunta que não quer calar, galera. Qual é a unidade padrão para se representar força, hein? É 10 o quê? É 10 metros? É 10 joules? É 10 o quê? Newtons. 10 newtons. Muito bem, Ica. Então, a resposta aí desta nossa questãozinha, o Luiz Felipe também escreveu aqui no chat, é o quê? Força, intensidade da força, né, como o enunciado da questão aí nomeou, intensidade da força é igual a 10 newtons. Lembrando, galera, quando a questão pede intensidade da força, intensidade do trabalho, é simplesmente determinar o valor, certo? É você especificar o valor numérico dessa unidade aí que está sendo representada. Então, no nosso caso aqui, a intensidade da nossa força igual a 10 newtons. Não se esqueçam que força sempre vai estar sendo representada por newtons, distância sempre vai estar sendo representada por metros e trabalho sempre vai estar sendo representado por joules, ok? Vamos então agora para a nossa próxima questão, questão essa que eu gostaria que a Grazi fizesse a leitura. Aplicando-se uma força de intensidade igual a 100 newtons em um móvel, consegue-se arrastá-lo por uma pista de quantos metros, sabendo que o trabalho utilizado para tanto é igual a 100 joules? Opa, então vamos aí entender essa nossa questãozinha. Ela traz mais informações do que a nossa questão anterior. Então, olha só, turma. Vamos aqui primeiro entender se todas as informações necessárias já estão sendo aí relatadas no enunciado ou se eu vou precisar calcular alguma coisa antes. Então, olha só. Aplicando-se uma força de intensidade igual a 100 newtons,
em um determinado móvel, com essa força, conseguiu aí arrastar esse móvel por uma pista de determinados metros. Então, observa que aí não tem a distância que foi percorrida aí por esse móvel, mas ele nos informa a intensidade da força, que é igual a 100 newtons, e nos deu aí o valor do trabalho que foi realizado. O trabalho que foi realizado aí em relação a essa ação de arrastar esse móvel, que foi submetido a uma força de 100 newtons, é igual a 100 joules. Então, galera, a fórmula vai ser a mesma que nós utilizamos aí na questão anterior. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, assim como nós fizemos na questão anterior, vamos fazer nessa nossa próxima questão. Vamos aí identificar os elementos. Então, temos aí a força. Então, temos aqui força igual a 100 newtons. Coloquei aqui, ó, força igual a 100 newtons. Trabalho igual a 100 joules. E o deslocamento nós não sabemos. É justamente aí o que nós vamos precisar calcular. Então, recapitulando, força igual a 100 newtons, trabalho realizado igual a 100 joules, e com essas duas informações fica muito fácil aí determinar a distância. Lembrando, turma, que a fórmula é o quê? A fórmula aí que nós vamos utilizar é trabalho igual a força vezes o deslocamento. E aí, turma, lembram que na questão anterior nós utilizamos essa fórmula de um pouco diferente, de um modo um pouco diferente. A mesma coisa vai acontecer aqui, porque nessa nossa ocasião, o que vai ser calculado aí é o deslocamento. Se força vezes deslocamento é igual a trabalho, então eu posso muito bem afirmar que o deslocamento vai ser igual ao trabalho dividido pela força. Deslocamento vai ser igual ao trabalho dividido pela força. Isso significa dizer, turminha, que o deslocamento vai ser igual ao trabalho, que nós já sabemos aqui que é igual a 100 joules, dividido pela força, que nós sabemos aí, pela leitura do enunciado, que é igual a 100 newtons. Então, tá aqui. Fica 100 dividido por 100. E aí, galerinha, aquele mesmo esquema que nós fizemos, corta zero, corta zero. O deslocamento aí que foi realizado por esse móvel foi igual a 1. Se eu estou falando de deslocamento, esse 1 é um que, hein, turma? 1 metro. Metro. Muito bom. Então, fiquem atentos às unidades de medida. Por padrão, força é newton, trabalho é joule e deslocamento é metro. Tranquilos até aqui, turma? Tem alguma dúvida, alguma observação que vocês gostariam de fazer? Tudo tranquilo? Ótimo. Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Essa questão eu gostaria que a Luísa lesse para a turma. Pode ser, Lu? Pode. Vamos lá. Uma força horizontal de intensidade igual a 20, 20 newtons é aplicada a um corpo inicialmente em repouso, sabendo que o corpo sofre um deslocamento de 8 Metros. de 8 metros em 2s, calcule a potência média dessa força. Opa, aí a gente já está vendo informação demais e termos que até então não foram utilizados nas nossas duas primeiras questões. Então, vamos aqui nos organizar. Primeiro, vamos entender uma força horizontal de intensidade igual a 20 newtons. Então, nós já sabemos aí que F vai ser igual a 20. Essa força, turma, foi aplicada a um corpo que estava inicialmente em repouso, ou seja, o corpo estava parado, estava estático,
E aí, o que foi que aconteceu com esse corpo? Ele sofreu um deslocamento de 8 metros, e tudo isso aí ocorreu em 2 segundos. Calcule a potência dessa força. Então, galerinha, nesse nosso caso aqui, nós vamos ter aí uma diferença, porque nós vamos precisar calcular a potência. Mas se nós observarmos, em nenhum momento a questão nos informa qual foi o valor do trabalho que foi realizado aí. Então, galerinha, nesse caso, nós vamos ter que realizar 2 procedimentos. Como assim, Jean? 2 procedimentos, cara? Tu já quer complicar a nossa vida? Não é isso não, galera. Eu sou um facilitador. Por que nós vamos ter aí 2 momentos? Porque para se calcular a potência, deixa eu colocar até aqui, ó. Para se calcular a potência, eu preciso do trabalho. Se eu não tenho trabalho, eu não consigo calcular a minha potência. Porque potência é trabalho dividido aí por variação de tempo. Se eu não tenho o valor do trabalho, eu não tenho como calcular a minha potência. Por isso que essa nossa questão, ela vai ter 2 momentos. Em um primeiro momento, eu vou calcular o trabalho, que nós já sabemos que é força vezes deslocamento. E no segundo momento, eu vou poder calcular a minha potência. Mas para essa potência ser calculada, antes eu preciso do valor do meu trabalho. Então vamos lá, turma. Sem mais churumelas, sem mais delongas, vamos aí calcular o trabalho. Nós já sabemos que trabalho, mas nunca, informação nunca é demais, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, vamos aqui calcular inicialmente esse trabalho que foi realizado. A questão nos informou que a intensidade da força, ou seja, que F é igual a 20 newtons. Aqui é a informação. A questão nos fala também que o deslocamento que esse corpo, que inicialmente estava em repouso, sofreu, foi de 8 metros. Então, vamos colocar aqui a informação também. 8 metros é o nosso deslocamento. Com essas 2 informações, fica muito simples determinar aí o nosso trabalho. O nosso trabalho vai ser igual a 20 vezes 8. O nosso trabalho aí vai ser igual a 20 vezes 8. Ah, professor, tem uma dificuldade danada em multiplicação. Ó. Então faz o seguinte, 2 vezes 8 é 16. E o que acontece com esse zero aqui? A gente só acrescenta aqui no resultado final. Então fica 160 o quê, galerinha? Se eu estou falando de trabalho, esse 160 só pode ser o quê? Joule. Joule. Isso, muito bem. Porque eu estou falando de trabalho. Parte 1 do nosso esquema foi feito. Já determinei aí o valor do nosso trabalho. Consequentemente, podemos agora determinar o valor da nossa potência. Porque potência é igual a trabalho dividido aí por variação de tempo. E só para não fugir da regra, né? Quando eu estou em aula ao vivo, o meu avião particular sempre sobrevoa a minha residência, galera. É impressionante uma coisa dessa. Mas vamos lá, galera. Dando continuidade, o meu avião já foi embora. Potência é igual a trabalho dividido por variação de tempo. Já sabemos aqui, turma, o valor do nosso trabalho, que é 160 joules. Voltando para a nossa questão, ele fala que esse deslocamento aí foi feito em 2 segundos. Cuidado, turma. Quando vocês estiverem trabalhando com cálculo de potência, o tempo sempre deve estar em segundos. Ah, professor, lá vai complicar a nossa vida. E se porventura seu enunciado da questão trouxer em horas, você vai ter que converter para segundos. Se trouxer a variação de tempos em minutos, professor, você vai ter que transformar isso em segundos.
Professor, pois me perdoe, porque eu não sei fazer essa transformação. Eu vou ensinar, não se preocupem. Nessa nossa questão, nós não vamos precisar aí converter nenhuma unidade de medida, porque todas elas já estão no padrão que cada fórmula exige. Então, vamos aqui para o cálculo da nossa potência. A nossa potência, vai ser igual a trabalho dividido por tempo. Sabemos que o nosso trabalho é 160 e que o nosso tempo é igual a 2 segundos. 160 dividido por 2, nós já sabemos aí que a nossa potência vai ser igual a 80. Aí eu vou e pergunto, 80 o que, galera? Qual é a unidade de medida da potência? E aí, qual é a unidade de medida padrão da potência, galera? Muito bem, turma. É o watts. Então, a potência vai ser igual a 80 watts. Beleza? Então, observem, leiam com bastante atenção o que a questão exige de vocês, porque em algumas situações nem todas as informações estão ali explícitas. E aí vocês precisam calcular o que vai ser utilizado, mas não foi mostrado no enunciado da questão. Nesse nosso caso, ele nos deu todas as ferramentas para ser calculado o trabalho, mas ele não trouxe o valor do trabalho no enunciado da questão. Então, fiquem bem atentos a esse tipo de situação para que vocês não acabem aí errando a questão ou achando que a questão não trouxe todas as informações necessárias, certo? Ícaro, a próxima questão é contigo, cara. Leia aí para a gente novamente, por favor. Para arrastar um corpo de massa de 100 kg entre dois pontos com um movimento uniforme, um motor de potência igual a 500 watts opera durante 120 segundos. Qual é o trabalho realizado pelo motor em joules? Opa. Obrigado, Ícaro. Essa questão aí um pouco mais suave do que a nossa questão anterior, né? Na questão anterior, nós vimos a transição da fórmula do trabalho para a fórmula da potência. Nessa, ele já deu aí praticamente tudo que era necessário para o nosso cálculo aí ser executado. Então, vamos aí entender o que a questão realmente requer da gente. Primeiro, você já sabe, a questão quer aí o valor do trabalho. Qual trabalho foi realizado pelo motor em Joule? Ele já até foi camarada aí, porque ele já até deu para vocês a unidade padrão. Então, vamos aí entender. Para arrastar um corpo de massa igual a 100 quilos entre dois pontos com um movimento uniforme. Primeiro, galera, deixa eu explicar para vocês o que é um movimento uniforme. É aquele movimento que a velocidade não tem variação. Se ele começa com 100 km, ele termina com 100 km. Então, isso é movimento uniforme, certo? E ele fala que um motor de potência igual a 500 watts opera durante 20 segundos esse trabalho. Então, turma, me tirem uma dúvida. Esse 100 quilos, ele vai ser utilizado em algum momento na resolução da nossa questão? Suponho que não. Por que você supõe que não, Ícaro? Porque eu não vi qual é mesmo? Nenhuma letra representando o quilo, ou coisa do tipo. Pronto. Eu vou dar uma incrementada aí na sua resposta. Olha só. Qual é a fórmula da potência? Potência é igual a trabalho dividido pela variação do tempo. A questão deu o valor do trabalho? Não, A questão deu o valor da potência? sim, A questão deu o valor da variação do tempo? sim, Vou precisar, então, desses 100 quilos para alguma coisa? provável. Galera,
Nesse caso, esses 100 quilos aí é informação desnecessária. Ele não vai servir aí de absolutamente nada para o que a gente deseja, certo? Então, cuidado. É outra situação perigosa. Então, cuidado. Por isso que eu digo, leiam sempre com atenção. Seguinte, turma. Vamos aí dar uma revisada. Potência é igual a trabalho dividido pela variação do tempo. Então, a questão já nos informou qual foi a potência do motor, que é 500 watts. Ok? A questão já me informou a variação do tempo, que foi de 120 segundos. Então, o que precisaremos aí realizar é o cálculo do trabalho que nós não sabemos. Então, vamos aqui analisar, turma. Se potência é igual a trabalho dividido por tempo, turma, se eu pegar esse tempo que está dividindo o trabalho e trouxer para cá, se aqui ele dividia, você já sabe o que vai acontecer com ele se ele vier para essa situação aqui, ó. Trabalho, galera, vai ser igual a potência vezes o tempo, tá certo? Então, trabalho vai ser igual a potência vezes o tempo. Mas por que, professor? Porque potência é igual a trabalho dividido pelo tempo. Então, esse tempozinho aqui, ó, quando ele vier para cá, ele vai realizar a operação inversa. Então, ele vai multiplicar o valor da nossa potência. Então, vamos agora aí substituir os nossos valores e realizar o cálculo. Sabemos que a nossa potência é igual a 500. Então, bota-se aqui 500 vezes tempo, que nós sabemos ser igual a 120 segundos. Ó. Observa que o tempo já está na sua unidade padrão, então não precisa converter nada. Então, ficaremos aqui com 500 vezes 120. Ah, professor, é aí onde eu morro. É aí onde a porca torce o rabo, porque eu não sei multiplicar, eu tenho uma dificuldade danada. Ó. Vou mostrar aqui uma formazinha mais simples, tá certo? Então, olha só. Como a multiplicação tem uma propriedade chamada propriedade comutativa, então tanto faz eu fazer 500 vezes 120 ou 120 vezes 500. A resposta vai ser exatamente a mesma. Então, nesse nosso caso aqui, usando a nossa continha, eu vou fazer 120 vezes 500. Está aqui, ó. Professor, mas por que o senhor colocou esses dois zeros aqui afastados? Justamente para facilitar a vidinha de vocês. Olha só. Já repete esses dois zeros, tá certo? E façam a multiplicação somente do 5. Professor, mas por quê? Porque esse zero aqui, ó, 0 vezes qualquer valor sempre vai ser zero. Então, é perca de tempo vocês estarem realizando essas multiplicações por zero. Então, já repete os dois aqui no final. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Coloco o 0, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, galerinha, 120 vezes 500 dá 60 mil. Então, o nosso trabalho vai ser igual a 60 mil joules. Compreendidos? Alguém ficou com alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá suave? Tá favorável. Ótimo. E aí agora, Suave. vamos aí para a nossa próxima questão. Eu gostaria muito que essa nossa próxima questão fosse lida aí pelo Robson. Pode ser, Robson? Pode. Determine a potência de um carro de força de 6.000 nitros que sobe uma ladeira fazendo 75 metros por minuto. Opa. Então, determine a potência de um carro de força 6.000 newtons que sobe uma ladeira fazendo 75 metros por minuto. Galera, será que todas as informações necessárias para o cálculo
já foram mostradas no nosso enunciado, ou será que a gente vai precisar fazer alguma coisa antes, hein? Para eu calcular a potência, eu preciso de quais valores, hein? O trabalho e a variação de tempo. Variação de tempo já foi informada no enunciado da questão? Sim, eu trabalho não. Pronto. Então, nós já sabemos aí que o tempo está sendo representado em minutos, né? Ele fala aí que o carro sobe 75 metros por minuto. Só que a questão não nos deu o valor do trabalho. Nos informou a força, nos informou o deslocamento. Então, com essas duas informações, nós podemos aí claramente determinar o valor do nosso trabalho. Já sabemos, turma, que o nosso trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Então, está aqui. Nós já sabemos que essa nossa força é igual a 6.000 newtons, tá aqui o nosso 6.000, e que o nosso deslocamento é igual a 75 metros. E aí, turminha, eu vou deixar agora aí a critério de vocês aí o cálculo. Quanto é 6.000 vezes 75? 450 mil. Muito bem. Posso confiar? Pode, eu fiz a conta aqui. Pronto. Então, 6.000 vezes 75 dá 450 mil. Então, e lembrando que é 450 mil joules. Temos o nosso trabalho, nada nos impede agora de determinar aí a nossa potência. Então, porque a nossa potência é igual a trabalho dividido aí pela variação do tempo. Então, turma, a nossa potência será igual a 450 mil dividido por quanto, hein? 60. Dividido por 60, exatamente, Ícaro. Porque a gente não pode esquecer, turma, que 1 minuto ele equivale a 60 segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, se aqui você colocar 450 mil dividido por 1, você vai errar a questão bonito. Então, é 450 mil dividido por 60. Galerinha, quanto é que vai ser o valor dessa nossa divisão, hein? Isso daí eu não fiz ainda não. Pera aí, né, Jean? Espero sim, sem problema nenhum. Vou ver alguém aqui colocando valores aqui no chat. Então, alguém já falou aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta, Grazi. É 7,5 ou é 7,5? Essa resposta que você está me dando aí é 7.500 ou é 7,500? 7.500 mesmo. 7.500. Opa, opa, opa. É esse momento que o professor fica emocionado. Alguém discorda da resposta da Grazi? Ou todo mundo concorda que é 7.500?
Concordo. Turma, só para a gente tirar a dúvida, eu vou efetuar o cálculo aqui, tá certo? Só para tirar aí o suspense, mas esse suspense vai ser respondido com o cálculo. Pode ser? Então vai ficar assim, ó, 450 mil dividido por 60, tá certo, turma? Então vamos aqui a primeiro caso, para facilitar aqui a nossa vida, ó. Eu posso cancelar esse zero aqui do 60 com um zero aqui do nosso 450 mil, tá certo? Para facilitar a nossa vida, tá certo, turma? Então, cancelo aqui esse zero, o zero do divisor com o zero do dividendo. Não vai interferir na resposta final, tá certo? E aí agora fica mais fácil, ó. Qual é o número que multiplicado por 6, o resultado mais se aproxima de 45? É o 7, porque 7 vezes 6 é igual a 42. 45 menos 42 sobra 3. Todo mundo aí concorda comigo? Sim. Sim. Pronto, perfeito. E aí, temos aqui ainda mais um zerinho, né? O que eu faço com esse zerinho? Baixo esse zerinho para cá. E aí, nós sabemos que existe um número natural que vezes 6 é exatamente igual a 30, que é o 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Mas eu ainda tenho dois algarismos aqui, ó, para serem baixados. Então, baixo aqui esse nosso próximo zero. Dá para dividir 0 por 6? Não dá. Então, como a divisão não pode ser realizada, coloco um zero aqui no meu quociente. Então, sempre que a divisão não puder ser feita, galera, coloca-se zero no quociente. Temos aqui o próximo zero, baixo novamente. Só que zero, novamente, não dá para dividir por 6. Então, novamente, coloco um zerozinho aqui no meu quociente. Então, temos aí 7.500. Então, nossa amiga Grazi acertou aí o nosso cálculo. Então, a nossa potência aí vai ser igual a 7.500. Se eu estou falando de potência, qual vai ser a unidade de medida, hein, turminha? Watt. Muito bem. Ok, turma, então revisamos aí as nossas duas fórmulas que foram estudadas na nossa última semana. Espero eu que as dúvidas que vocês sentiram aí em relação a esse conteúdo, a aplicação e a utilização dessas fórmulas, que na aula de hoje tenham sido findadas. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou a aula de hoje, por si só,